Eu deixei coisas para trás depois dos 50 e eu não quero de volta. E algumas delas eu demorei anos para perceber. E não é nada grandioso, não é nada mirabolante, são coisas simples, mas que a gente vai aceitando no dia a dia como se fossem coisas normais e vão se tornando mesmo coisas normais, coisas corriqueiras do dia a dia, mas que vão pesando muito a nossa vida. E a gente chega numa fase, como eu cheguei, que estou procurando, estou me esforçando para ter uma vida mais leve. Então a gente chega num ponto que você diz, não, peraí, tem coisa aqui que não faz mais sentido. Vamos dar uma mexida aqui, vamos tirar, vamos colocar alguma coisa, vamos tirar outra. E assim você vai tornando a sua vida mais leve. É como se você fosse soltando correntes aí que você carregou a vida toda. E na verdade depois você entende que isso nem era tão importante assim, ou nem era importante, mas que a gente vai tendo um costume de fazer. A gente vai fazendo às vezes até mesmo por, não por vício, mas por comodidade, por a gente se acomodar naquilo. E eu trouxe algumas hoje para vocês, e uma delas, talvez pareça até bobagem, mas é o excesso de barulho. Eu não suporto mais barulho demais na minha vida. E ó, que a minha vida já foi bem barulhenta. Eu falava alto demais, eu gritava, para chamar um filho eu gritava, porque era sempre muito barulho, muito tumulto ao meu redor. E o tumulto, hoje eu vejo que era mais aqui dentro. Quando aqui dentro a cabeça da gente está muito tumultuada, normalmente esse tumulto interno, ele transpassa, sabe? É como se ele saísse daqui e ficasse externo. A gente fica vendo esse barulho o tempo todo. E não é porque eu morava num lugar barulhento, não era isso. Mas dentro da minha casa era barulho. Era som alto, né? Já desde manhã. Era TV, um monte de TV ligada e aparelhos, isso e aquilo. Todo mundo falando alto. E isso traz pra gente sabe, é quase uma doença mesmo que fica na cabeça da gente. Aquilo fica, a gente fica sempre alterado, sempre parece mais reativo com mais barulho. Pelo menos é o que eu sentia, sabe? E quando eu consegui me desligar um pouco desse barulho todo, eu acho que a minha vida ficou muito mais fácil. Hoje eu tenho uma rotina bem mais tranquila, eu tenho uma casa menos barulhenta, então final de semana não é aquela agitação, aquela barulheira, som alto, porque eu acho que eu já falei aqui em outros vídeos, que final de semana era muita festa na minha casa, né? Então era muita festa, muita gente, então era uma poluição de barulho muito grande. Então hoje isso não existe mais na minha vida e eu sinto uma tranquilidade, uma paz muito grande, tá? Outra delas, bom, casa cheia o tempo todo, sim, é uma coisa que eu estou dizendo aqui do barulho. Então, a minha casa era amigos dos meus filhos, aí final de semana meu marido convidava, fazia lá seu churrasco, convidava muita gente, então era aquele tumulto de gente, pessoas que hoje, para mim, não cabe mais aqui na minha vida. Hoje eu vim aqui, por exemplo, posamos ontem, hoje a gente vai fazer um churrasquinho aqui, mas vai vir o meu filho, a minha filha e o noivo dela, e nós aqui, quer dizer, eu e meu marido. Então, eu acho que isso dá uma liberdade pra gente, dá uma tranquilidade, sabe? Você pode conversar coisas mais interessantes, passa um dia mais agradável, você não tem que ficar se policiando tanto para falar, você pode ali ter o seu momento ali de lazer, mas mais tranquilo, sabe? Então, aquele monte de gente, aquela casa sempre cheia, aquelas pessoas que não faziam nem sentido na minha vida, mas que a gente quer encher, né? Parece que a gente quer preencher um vazio com muita gente, com muita coisa, com muito. E na realidade eu acho que é mais um vazio existencial. Eu sei que tem muita gente que vai dizer para mim que não é nada disso, que não tem nada a ver, que, né? Mas
Para mim, sim, porque na realidade, aquele tumulto de pessoas, aquelas pessoas todas, não eram todas amigas, né? Então tem muitos que nem são seu amigo, ele tá ali só pela situação, pela festinha, pela, pelo almoço, sabe? Pela cerveja, mas não seu amigo de verdade. E isso não vai te, te levar a nada, só gasto financeiro, estresse, né? E outras coisas mais. Então é isso. Eu falei casa cheia o tempo todo, e aí vem mais uma aqui, que é presença que cansa. Sabe aquela amizade, ou aquele colega, ou aquela situação que você tem que estar ali conversando, falando, tendo na sua vida, mas que na verdade não agrega em nada para você? Não agrega em nada. Às vezes você tem que estar num lugar ou na casa de alguém porque só para preencher um protocolo ou convidar a pessoa para sua casa, só porque às vezes para responder a uma expectativa, ou às vezes porque o marido quer, ou às vezes porque a pessoa te convidou para ir até a casa dela, mas aí você tem que retribuir o convite. Então, certas situações que eu não me coloco mais. Se eu vejo que aquele grupo ou aquelas pessoas, gente, elas não agregam nada na minha vida, de verdade, eu não faço questão, não. E eu não tenho nenhum tipo de problema de falar, ó, né, eu tô indo ali e tal. Ontem a gente estava aqui à noite, e aí tem, né, outros motorhomeiros também aqui em volta. E a gente conversou um pouquinho ali com o que estava do lado, mas, gente, rapidinho eu falei, ó, eu vou entrar, minha cachorrinha aqui entrar tal. Então, assim, você conversa um pouquinho tal, mas eu canso um pouco, sabe? Hoje eu canso um pouco de fazer sala, de ficar falando amenidade sobre o tempo, sobre o coisa, só para estar ali. Não, eu acho que quando chega o meu momento, eu me reservo. Eu sei que às vezes parece assim, ai, é chatice, mas é que com o tempo a gente fica mais seletivo mesmo. Eu acho que é isso, essa a palavra. Outra coisa, estar disponível o tempo todo. Isso é uma coisa que eu sempre estava. Se a pessoa precisasse de mim, ou se a pessoa me pedisse alguma coisa, eu sempre estava ali para fazer, para ajudar, para mesmo largando as minhas coisas que eu tinha que fazer, eu deixava para lá e ia fazer ali o que era da pessoa, o que a pessoa queria que eu fizesse. Mas hoje eu não faço mais. A prioridade aqui sou eu. Então, se eu puder fazer, eu faço. Se não for me atrapalhar. Mas se for, eu digo: olha, hoje eu não posso, ou isso eu não vou poder fazer. E quem sentiu mais mesmo, acho que foram meus familiares. Por quê? Meus filhos estavam muito acostumados a tudo que eles me pediam, eu dizia sim, mesmo não querendo às vezes fazer. E hoje não. Hoje eu já falo, ó, não vou poder, hoje não dá. Principalmente, sabe, mãe, faz uma comida aí que eu estou indo. Filho, hoje não dá. Hoje eu tenho coisas aqui para fazer. Ah, mas o que que você faz? O que que você está fazendo? Não importa o que que eu vou fazer. Importa que naquele momento eu não posso ou eu não quero, simplesmente isso. Então a gente ter essa liberdade de falar o que a gente sente, eu acho que é libertador. Porque quando a gente é mais jovem, a gente tem muito essa mania de querer agradar, de não falar não, para não incomodar, para não desagradar as pessoas. Mas hoje eu consigo, e consigo isso com muita tranquilidade, sem me sentir culpada. Vamos para a próxima. Provar que estou sempre certa, ou provar que estou certa. Eu até, essa semana, estava falando com meu marido, e depois até falei com a minha filha também, ó, sobre esse assunto aí, por isso que eu trouxe essa daqui. Às vezes você tá vendo uma situação acontecer ali na sua frente, principalmente às vezes com família ou com algum conhecido, você tá vendo ali o que está acontecendo, e com a idade a gente sabe o que vai acontecer, você sabe o desenrolar dessa história, você já sabe. E aí eu tinha muita mania de falar, ó, oh, isso aí não é assim, isso aí é assado, isso aí vai acontecer isso. Gente, hoje, de verdade, eu já larguei mão disso, sabe? Porque as pessoas não vão ouvir, porque elas vão fazer as coisas da cabeça delas, mesmo que dê errado, elas têm que passar por aquilo. Então, sabe, eu sei o que vai acontecer, mas eu não preciso provar que eu estou certo ou que eu estou errada. O importante é eu estar em paz comigo. Teve uma época que eu falava assim para minha mãe:
minha mãe falava alguma coisa, né? E eu dizia assim, quando eu era bem mais jovem: você adivinha tudo, você sabe tudo. Não é isso, né? Hoje eu entendo perfeitamente minha mãe lá atrás. Não é que a gente sabe tudo, e nem que a gente é a sabichona, nem... Não é nada disso, adivinha. É que as coisas parece que é uma novela repetida, sabe? Você olha uma situação ali e você já sabe o desenrolar. Por quê? Por causa do tempo, por causa da vida, porque as coisas que a gente passa, as coisas que a gente vê, as coisas que a gente, sabe, consome, a gente vai entendendo mais como que funciona ao redor. Mas cada um tem o seu processo, cada um tem que passar, e a gente não tem que ficar ali incomodando o outro ali, falando isso, falando aquilo, querendo estar certo o tempo todo. Larga a mão. Porque você não vai conseguir, vai se frustrar e as pessoas vão ficar querendo se afastar de você cada vez mais, porque ninguém quer. Ninguém quer saber do sabichão, ninguém quer saber da pessoa que quer saber tudo, ninguém quer saber da pessoa enxerida. A gente tem que se controlar. Eu acho que a gente ficar no nosso canto ali e dar nossa opinião ou falar algo que interessa quando for perguntado, quando a pessoa quiser a nossa opinião, senão, larga a mão. A gente não tem que provar nada mais para ninguém, né? Eu acho que a gente que já tem uma certa idade, a gente já viveu, a gente já provou de várias coisas, a gente tem que deixar também quem está vindo aí passar, né, para poder entender, para quando chegar na nossa idade, entender, olha, minha mãe estava certa, meu pai estava certo, aquela pessoa lá que era mais velha estava certa, isso aí realmente acontece, mas a gente tem que esperar o tempo de cada um, não é mesmo? Vamos lá. A culpa de me escolher. Eu tinha muita culpa por fazer as coisas para mim, sabe? De me colocar em primeiro lugar. Eu demorei muito para me colocar em primeiro lugar. Eu sempre coloquei a minha família em primeiro lugar, o meu trabalho em primeiro lugar, as coisas, meus projetos em primeiro lugar. E eu era sempre lá, sabe? Esquecida. E isso me custou muito caro. Custou a minha saúde física e mental, porque o mental da gente fica muito abalado. Depois, para a gente recuperar isso, é muito difícil. É muito difícil. Você tem que. É um processo. Desapegar das coisas, parar de querer ser a salvadora da pátria, parar de querer resolver tudo para todo mundo o tempo todo. Isso tudo é um processo que a gente vai tendo que ir soltando, porque a gente não consegue. É muitos anos que a gente vem com esses pesos tudo, que a gente vem com essas coisas todas aí, arrastando, né? Porque a gente simplesmente se esquece, principalmente quem é mãe, quem tem que trabalhar fora. Eu sei que aqui tem muitas mulheres que têm 50 mais, 60 mais, até 70 anos e ainda tem que trabalhar fora, ainda tem que, às vezes, ajudar dentro de casa financeiramente. E aí essa mulher simplesmente vai se deixando, se deixando, se deixando e atendendo os outros. Tem muitas mulheres que, eu acho que a maioria aqui já são avós, e aí começa, cuidou dos filhos, aí tem que cuidar de neto. Eu ainda não tenho neto, infelizmente. Gostaria muito de ter, mas meus filhos ainda não querem, né? Mas é isso, também vou ter meu tempo de poder, né, saber o que é isso. Mas hoje, o que eu quero passar para os meus netos? Que desde o começo da vida você tem que se priorizar. Eu não consegui passar isso para os meus filhos, porque naquela época eu sempre estava ali correndo atrás e me deixando para trás. Então, na verdade, foi isso que eu acabei passando para eles. E é o que eu não quero passar para os meus netos, porque acho que isso é muito importante. É a gente se priorizar, a gente aprender desde pequeno que a gente é mais importante, depois é o outro. Eu acho que a gente passaria por muito menos coisa, muito menos angústia, muito menos ansiedade, muito menos sofrimento. Porque a gente se culpa, principalmente a mulher. A mulher se culpa por tudo, né? Se o filho não deu certo na vida, a culpa é da mulher. Se a casa não está organizada, se está bagunçada, a culpa é da mulher. Se tudo que acontece, a culpa é da mulher. A mulher ainda tem esse peso. Por mais que a gente conseguiu muita coisa nessa vida, mas é isso. Então, o importante é a gente se priorizar, tá? Não é que a gente é egoísta, não é que a gente tem um ego inflado, não. É a gente cuidar da gente, porque a gente estando bem,
a gente consegue cuidar também dos outros, não é? E as pessoas que estão perto da gente vão se sentir melhor com a gente, porque ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa cansada, estressada, fadigada e por aí vai. Responder tudo na hora. Isso é principalmente, antes era telefone, né, que você tinha que atender, agora é tal do WhatsApp, é tal do direct, é tal do não sei o quê. Gente, a gente não precisa responder tudo na hora. A gente não precisa ser um escravo, parar tudo que a gente está fazendo porque tem que responder um e-mail, parar tudo que está fazendo porque tem que responder o WhatsApp. Eu odeio quando a pessoa me manda o WhatsApp, ela manda lá a mensagem e começa a mandar aquele monte de ponto de interrogação. Eu respondo quando eu vejo que necessita, é um caso assim urgente, ou senão a pessoa vai ter que esperar um pouco. A hora que eu puder, eu vou sentar lá e vou responder. Mesma coisa é um e-mail. Então a gente também tem que ter esse respeito pela gente. Não ficar ali vivendo como se a gente fosse, sei lá, uma secretária remota da pessoa. A pessoa mandou mensagem, você tem que sair correndo e responder. E eu só ligo para alguém quando eu vejo que realmente é muito importante. Eu não fico ligando para a pessoa, porque eu nem sei o que a pessoa está fazendo, eu nem sei se a pessoa pode me atender. E se eu ligar, eu toco o telefone lá 2, 3 vezes, eu vejo que a pessoa não respondeu, eu já paro. Porque eu sei que não adianta ficar ligando, porque aquela pessoa não atendeu, porque ela está ocupada ou ela não quer atender no momento. Então a gente tem que respeitar tudo isso, e é uma coisa também que eu exijo que a pessoa me respeite, né? E se ela não respeitar, ela vai ter que respeitar, porque eu não vou atender mesmo, né? Eu vou responder no meu momento, não adianta ficar mandando pontinho de interrogação para mim. Eu acho que pessoas que fazem isso são pessoas que, sei lá, ainda não caiu a ficha que o mundo não é assim, né? Não, ninguém é um alecrim dourado que tem que ser o principal. Mas é isso, gente. Esses pontos são para a gente entender que, principalmente, é a gente se priorizar, cuidar da nossa saúde mental, ter uma vida mais leve, para que a gente consiga também agir com nossos familiares, ou com nossos amigos, ou com o nosso trabalho, agir melhor e a pessoa ter uma versão melhor nossa. Porque quando a gente fica arrastando corrente, as pessoas também que estão do nosso lado, elas acabam tendo uma versão nossa muito ruim. Eu acredito nisso. E depois que eu fui deixando tudo isso para trás, a minha vida, ela não está perfeita, está muito longe de ser uma vida perfeita, mas está mais leve. Isso que eu acho que é o importante. É a gente não carregar tantos pesos. Eu tenho dúvidas, eu tenho medos, eu às vezes recaio aí em algumas coisas, mas eu vou lá, levanto, sacudo a poeira e vou lá, faço de novo ali para conseguir caminhar por um caminho melhor, mais florido. E é isso. E você? O que você está fazendo hoje para ter uma vida mais leve? Comenta aqui para mim que eu vou gostar muito de ler. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.